Essa mulher aqui ficou 6 horas congeladas na neve, e isso a uma temperatura de menos 30 graus. Inacreditavelmente, ela sobreviveu e não sofreu nenhuma sequela. E é isso que vamos mostrar no vídeo de hoje. A história da mulher que ficou congelada e sobreviveu a um frio extremo. Em 20 de dezembro de 1980, Jean Hilliard, de 19 anos, saiu com os amigos. Eles estavam no interior de Minnesota, nos Estados Unidos, quando a caminho de casa se depararam com uma forte nevasca. O frio era tão intenso que o motor do carro não conseguia se manter aquecido, causando várias falhas no motor do veículo. Em um determinado momento, Jean perdeu o controle do carro, saindo da estrada e parando em uma via rural. Ela acreditava estar próxima da casa de um amigo e decidiu seguir a pé, mas na verdade ela estava a mais de 3 quilômetros de distância. Jean estava pouco agasalhada e caminhando no meio de uma densa neblina. Quando já estava quase chegando à casa do amigo, seu corpo já não aguentou mais o frio e ela desmaiou, caindo na neve. Ela ficou inconsciente por cerca de 6 horas, até ser encontrada na manhã do dia seguinte por seu amigo Wally Nelson. Wally, ao sair de casa, viu várias pegadas na neve e decidiu investigar, até que encontrou Jean caída em uma vala, com seu corpo completamente congelado, numa temperatura de menos 30 graus. Segundo Harley, Jean estava com os membros rígidos, pele pálida e olhos abertos. Ela parecia tão congelada quanto uma carne no freezer de um mercado. Harley levou Jean às pressas para o hospital. O corpo dela estava tão rígido que a equipe médica nem sequer precisou de uma máquina para transportá-la. 2 membros do hospital simplesmente a carregaram, um segurando no seu ombro e o outro nas suas pernas. O médico que atendeu, George Sutter, afirmou que o corpo de Jean estava tão frio quanto um pedaço de carne recém-tirado de um congelador. A situação era crítica e a equipe acreditava que seria impossível salvá-la. Seu pulso estava com apenas 12 batimentos por minuto, enquanto o normal seria de 50 a 90. Ainda assim, os médicos não desistiram, envolveram Jean em cobertores térmicos e começaram o processo de aquecimento. Conforme o corpo de Jean aquecia, os médicos conseguiram remover as roupas e notaram que sua pele da cintura para baixo estava completamente preta, o que indicava danos severos nos tecidos. A equipe médica alertou a família que, mesmo que se Jean sobrevivesse, provavelmente perderia as pernas. No entanto, algumas horas depois, Jean surpreendentemente acordou e começou a falar. Inicialmente, ela parecia um pouco confusa, mas logo voltou ao normal. Ela lembrou que sentia dores e que parecia ter corrido uma maratona de 40 quilômetros sem preparo. Jean ficou 7 semanas no hospital, sendo monitorada de perto, e teve que reaprender a andar. Atualmente, Jean Hilliard tem 62 anos e vive uma vida normal, sem sequelas do incidente. Em 2023, ela até deu uma entrevista para a Fox, relembrando a experiência. Jean disse que, na hora em que desmaiou, era como se alguém tivesse apagado as luzes e ela simplesmente dormisse. A grande questão que fica é, como Jean não morreu? Casos como Jean são raros, mas existem. Segundo especialistas, a morte em condições congelantes acontece porque a água, ao congelar, se expande e pode danificar os tecidos do corpo. No caso de Jean, a temperatura dela caiu drasticamente, mas não o suficiente para congelar a água em seu corpo, preservando assim os seus órgãos vitais. Essa redução da temperatura corporal desacelerou o metabolismo de Jean, diminuindo a sua necessidade de oxigênio e permitindo que seu corpo sobrevivesse por mais tempo. Algo semelhante ocorre com alguns animais que desenvolveram esse mecanismo para sobreviver em ambientes extremamente frios. Peixes de água profundas, por exemplo, produzem substâncias que funcionam como anticoagulantes naturais, evitando que seus corpos congelem por completo. Já em humanos, essa capacidade ainda não existe, mas a ciência está buscando maneiras de prolongar a vida, mesmo em condições adversas. A criogenia é uma dessas apostas. Trata-se do processo de congelar corpos humanos logo após a morte.
com o objetivo de preservá-los até que uma tecnologia no futuro seja capaz de revivê-los e curá-los de doenças que hoje são incuráveis. Esse procedimento é feito em temperaturas de até 196 graus negativos, utilizando-se de nitrogênio líquido para manter as células do corpo preservadas. Embora a criogenia ainda não seja uma prática comum, existem empresas nos Estados Unidos e Europa que oferecem esse serviço, e algumas pessoas já estão congeladas, aguardando a ciência do futuro. O processo de criogenia envolve resfriar o corpo imediatamente após a morte, injetar anticoagulante para evitar a coagulação sanguínea e substituir o sangue por um líquido anticoagulante, que impede a formação de cristais de gelo nas células. O corpo é então armazenado de cabeça para baixo em um tanque metálico cheio de nitrogênio líquido. Nesse estado, o corpo não congela completamente, mas sim vitrifica, o que retarda o metabolismo e preserva o corpo até que uma tecnologia evolua o suficiente para reanimá-lo. E é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Se você acha que esse vídeo merece seu like, deixa aí seu like, isso não vai te custar nem 3 segundos do seu tempo. Se inscreva também para receber novas histórias e mistérios que acontecem nesse nosso mundo. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado, valeu e até a próxima.